início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E desta feita, faremos a leitura da palavra do Senhor no Salmo de número 133. Salmo 133 diz assim, os irmãos acompanhem em vossas Bíblias: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É um salmo que nos convida a vivermos esta comunhão enquanto igreja do Senhor, porque diz o salmista Davi que é na comunhão dos filhos de Deus que nós somos abençoados. É na comunhão dos filhos de Deus que o Senhor dispensa sua graça, sua misericórdia para cada um de nós. Nós não podemos ser igreja de Deus longe uns dos outros, porque nós precisamos. E o Senhor Jesus Cristo, quando instituiu a sua igreja, tendo Ele como a base, a rocha onde ela vai estar estruturada, Ele o fez como meio de graça para cada um de nós, porque nós precisamos uns dos outros. Então, nessa noite, quando saímos de nossos lares, de nossas casas, e viemos para esse local consagrado para as nossas orações, para a nossa adoração, o encontro com o nosso irmão, com a nossa irmã, é meio de graça do Senhor para nós. Que nós possamos, nessa noite, juntos, unidos, em conexão com Cristo Jesus, adorarmos e bendizermos o santo nome do Senhor. Para tanto, eu convido cada um que já se encontra na igreja, no templo, para orar e dedicar ao Senhor sua adoração nessa noite. Oremos em nome de Jesus. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor, pelo dia que Tu nos concedeste de vida, porque durante todos os instantes desse dia, fomos alcançados pela Tua maravilhosa graça, as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós, a Tua presença em nossas vidas, Senhor, como promessa de bênção até a consumação dos séculos, de Jesus Cristo presente, o Emanuel, Deus conosco, se fez perceber, Senhor, em cada momento da nossa caminhada. E ao final desse dia, Senhor, satisfeito por essa graça maravilhosa, nós nos encontramos aqui unidos em Cristo Jesus, nesta conexão de filhos com o seu Pai eterno, para prestarmos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto racional, mas em espírito e em verdade. E queremos Te suplicar em nome desse Jesus presente em nossas vidas, que o Senhor receba dos lábios, da boca dos Teus filhos, o louvor, a adoração, porque nós temos entendido que o Senhor é o único digno de receber toda honra e toda glória, e que o nosso louvor, a nossa adoração, mais uma vez nessa noite, Senhor, possa ser agradável a Ti, e assim sejamos cada um de nós corroborados, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo que habita em cada um, Senhor, que aqui se encontra. Também naqueles que ainda haverão de chegar, que possam chegar em paz, se juntar a todos quantos aqui já estão, para esse pleito de louvor e adoração ao Teu santo nome. Em Cristo Jesus é que nós oramos, pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Louvemos a Deus. Com o cântico do Inário 42. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai,
Amém. Convido a igreja a abrir suas Bíblias na carta do apóstolo João, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do texto que está no capítulo 1 da primeira epístola de João, a partir do verso 5. Primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do 5. Convidar os irmãos a ficarem de pé para fazermos essa leitura responsiva. Vamos ler do 5 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda o versículo 1 do 2 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Podeis assentar. Nós vamos orar agora, nesse instante, num ato que nós chamamos ato de contrição, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. E que maravilha é esse versículo 1 do capítulo 2, quando a palavra do Senhor nos garante um advogado chamado de justo, Jesus Cristo. E o interessante é que esse advogado, ele advoga em nosso favor unicamente por amor, unicamente por dedicação própria, por entrega própria a cada um de nós, conhecendo ele, a nossa causa, conhecendo ele, o quanto que nós somos falíveis, conhecendo o nosso advogado Jesus Cristo, que nós somos frágeis e necessitamos do seu amor, necessitamos verdadeiramente do seu perdão. O escritor aos Hebreus, eu gosto sempre de fazer referência a esse texto lá de Hebreus capítulo 4, ele diz que temos um advogado, um sumo sacerdote junto ao Pai, que se compadece de nós, porque ele viveu na sua caminhada tudo aquilo que um ser humano pode viver, assim como nós, todas as fragilidades. Aquele texto antes do seu batismo, quando ele sobe ao monte, passa 40 dias, 40 noites, nessa consagração, orando, jejuando, e a Bíblia relata 3 tentações do inimigo, e ao final da terceira tentação diz que o inimigo, o diabo, se ausentou dele não por muito tempo. Isso quer dizer que durante toda a sua caminhada, ele, como um ser humano que era 100%, apesar de ser Deus 100%, ele sofreu na sua pele, na sua caminhada, todas as possibilidades de pecado que nós também passamos, mas sem pecar. Então, por isso que esse advogado que o apóstolo João, aqui no capítulo 2, versículo 1, nos apresenta, Jesus Cristo, o justo, ele conhece nossas fragilidades. E nós podemos adentrar na presença de Deus com essa confiança. O mesmo escritor aos Hebreus diz que nós devemos entrar na presença de Deus com intrepidez, com ousadia, com coragem. E essa coragem não vem de nós mesmos, da nossa própria força, não. A nossa ousadia, a nossa intrepidez de entrarmos diante
da presença desse Deus tão justo, tão santo, vem exatamente de termos a Jesus Cristo, o justo, como nosso advogado. Porque Ele entregou-se a si para remissão do nosso pecado. É como se a gente fosse para uma briga, estufando o peito assim, sem nenhuma coragem, sem nenhuma força, mas é porque tem alguém mais forte do que nós, do que o nosso inimigo, para lutar por nós. E Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo venceu a morte, está vivo à direita do Pai e é chamado de o nosso advogado, Jesus Cristo, o justo. E é nesse nome que nós vamos orar ao Senhor, confessando as nossas falhas, nossos pecados, nossas iniquidades, tendo a confiança de que Ele nos perdoa os pecados, nos purifica de toda injustiça, como diz o versículo 9 do capítulo 1 que nós lemos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez entramos diante da Tua santa e justa presença através de nossas orações. E desta feita, Senhor, queremos confessar perante Ti os nossos pecados, nossas falhas, nossas imperfeições. Senhor, e é com intrepidez, como diz o escritor aos Hebreus, que nós fazemos esse ato. Entramos diante de um Deus santo, absolutamente, e justo, absolutamente, com intrepidez, Senhor. Mas essa coragem de fazermos isso não vem de nós mesmos, porque somos falíveis, somos frágeis, somos pecadores. O fazemos porque o Senhor mesmo constituiu para cada um de nós Jesus Cristo, o justo, como nosso advogado perante Ti. E é com essa autoridade de alguém que entregou a sua vida em favor de pecadores como nós, que estamos diante da Tua presença e Te suplicamos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque ainda reside em nós a natureza pecaminosa. É bem verdade que fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Essa graça que nos salvou. Essa graça que rasgou a nossa dívida. Mas nós continuamos falíveis. Nós continuamos frágeis. E a nossa fortaleza está tão somente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta. O nosso advogado, Jesus Cristo justo. E é em nome dele que nós nos dirigimos a Ti, Senhor, na certeza de que Tu nos ouve, por causa do sacrifício que o nosso advogado, na cruz do Calvário, se entregando a si, em favor de cada um de nós fez, Senhor, para esta remissão, para essa reconciliação de nós, Teus filhos, para contigo, Senhor, justo e santo, para essa reconciliação que nos possibilita caminharmos na Tua presença. Portanto, no nome desse Jesus santo, maravilhoso, gracioso, misericordioso, é que nós Te suplicamos, nos perdoa e nos fortalece na nossa caminhada, Senhor, para que possamos sempre fazer as escolhas que vão enaltecer e glorificar o Teu santo nome. Como filhos e filhas, sejamos, Senhor, agradáveis a Ti na nossa caminhada. Em Cristo Jesus, é que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Louvemos ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo,
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, mover as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos de todo o coração receber cada um dos irmãos, das irmãs, os nossos convidados especiais que nos dão a alegria da presença nessa noite aqui conosco e revisitar para tanto o salmo que nós iniciamos esse culto, 133, quando diz o salmista: "Ó quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos." E o final do salmo diz que ali, na união, na comunhão, na conexão uns com os outros e com Deus, é que Deus dispensa suas bênçãos, é que Deus dispensa a vida para cada um de nós. E com essa certeza de que a presença do irmão em nossas vidas é meio de graça, a comunhão com a igreja é meio de graça do Senhor para conosco, que nós queremos recebê-los fraternalmente em Cristo Jesus nessa noite. Para tanto, vamos louvar, continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse instante.
se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Difícil é o amor não falha. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. A igreja pode se sentar. Bota aqui pra me enxergar. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face
Oremos, irmãos. Pai Santo, rogamos nesse instante a Tua graça em forma de iluminação do Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações através da Tua palavra, nos dando entendimento da Tua verdade, se revelando, Senhor, essa noite a cada um de nós através das páginas da Sagrada Escritura. Nós pedimos que o Senhor manifeste nesse instante o poder do Seu Espírito Santo por meio de Sua palavra, nos edificando, nos exortando e nos consolando, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Melhorar um pouquinho o meu áudio, por favor. Quero convidar os amados a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo dos versos 32 até o verso de número 37. Atos, capítulo de número 4, dos versos 32 até o verso de número 37. Diz assim a palavra de Deus: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Até aqui, que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Falar um pouco com os irmãos essa noite. Eita, não vou ver não, eu vou pedir para virar aqui para o lado. Sobre bondade, como expressão da espiritualidade cristã. E é isso que nós vemos aqui nesse texto de Atos dos Apóstolos, nós que estamos há alguns dias falando sobre diaconia, sobre espiritualidade diaconal, sobre o ministério das mesas, né? Sobre o ministério das toalhas, um pouco mais. E falamos também sobre como evitar a ansiedade material. Ok. Como evitar a ansiedade material. É muito importante, especialmente nos dias que nós estamos vivendo no Brasil, nós pensarmos em algo que não seja apenas em benefício de nós mesmos, né? Nossa vitória sobre o medo, né? Nós falamos sobre isso, nossa vitória sobre a ansiedade, sobre a depressão, né? Na série Coisas da Alma, mas também pensarmos em como nós podemos vencer o nosso egoísmo, vencer o nosso intimismo, vencer essa ranceníase social que domina a nossa sociedade e manifestarmos a verdadeira espiritualidade cristã por meio da bondade. Pedir para o Raniel passar, porque o nosso contexto, ele exige isso. Portal G1 de Pernambuco. Eu espero que vocês tenham ficado chocados, como eu, quando assisti. Eu assisto vários jornais, né, que é para não ficar só com a leitura de um, então, às vezes eu assisto em um canal, depois vou para a cultura, às vezes assisto na banda. A Amanda diz que eu sou meio viciado em noticiário, consumidor de notícia. E essa foi uma notícia que me chocou muito, me chocou as imagens, me chocou as falas das pessoas que estavam consumindo esse produto, me chocou ainda mais a fala daqueles que estavam vendendo o produto, né, porque alguns estavam, na verdade, vendendo sem dinheiro para comprar carne. Pernambucanos recorrem a ossos e ovos para fazer refeições.
A carne, a média da inflação dos alimentos é 20%, a carne está 37%. Isso é uma subida maior do que todos os outros. E muitas pessoas no país que é o maior produtor do mundo de proteína animal, não é o maior produtor da América do Sul, não, o maior produtor do mundo de proteína animal é o Brasil. Mais de 27 milhões de brasileiros não têm direito a comprar um pouquinho, né, de proteína animal, e aí estão recorrendo, meu Deus, que tristeza, aos ossos, né, comprando ossos. Pode passar. E aí a fala de um vendedor de ossos, né? Olha só que coisa, né? Tem gente que enrica na miséria alheia, ganha dinheiro com isso. Se eu tivesse o dobro de osso para vender, venderia. O preço também aumentou, porque o custo da carne subiu, então o custo do osso também tem que subir. Era 0,99 e agora é 1,99, e a gente vai acompanhando o mercado, esse Deus, né, chamado mercado. E provavelmente semana que vem deve subir para 2,99. Daqui a pouco nem osso vai dar para comprar. Essa é a ideia da realidade que está estampada. Pode passar. E aí o portal UOL, né, um terceiro veículo aí de comunicação, moradores pegam ossos de boi descartados em açougues para alimentar os filhos. Aqui é aquela coisa que ninguém nem quis comprar, é o osso do osso, né? É o osso do osso. Então, usando uma expressão bem popular, a vida do pobre no Brasil está osso duro de roer, osso duro de roer. Essa é uma realidade tremenda e chocante. Pode passar. Uma propaganda ali do Cooktalk da Casas Bahia, de graça, depois eu cobro. Não sem propósito, eu deixei esse slide escuro mesmo, porque aí tem a foto de alguns pais e mães de famílias com sacos de ossos na cabeça, e aí veiculado pela CNN, mas por outros veículos, você pode colocar depois no Google para confirmar essas informações. Em meio à pandemia do coronavírus, o número de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza triplicou e atinge cerca, pasmem, né, de 27 milhões de brasileiros. Muitos desses estão aqui na nossa cidade. Muitos desses estão aqui ao redor da nossa igreja. A igreja primitiva, ela estava diante de um contexto de pobreza também muito grande. Boa parte dos cristãos eram escravos convertidos, outros tantos eram trabalhadores artesanais que no dia que nada produziam, que nada vendiam, não tinham como se sustentar. Uma parte pescadores, outros agricultores, eram pessoas em sua maioria de vida econômica muito simples e muito humilde. E a igreja primitiva manifestou a sua espiritualidade em forma de bondade. Esse texto que nós lemos, Atos 4, 32 a 37, tem aqui no seu contexto imediato, no verso 31, especificamente do capítulo 4, que diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse é o contexto. A igreja experimentou um novo enchimento do Espírito Santo, resultando em uma atitude intrépida de anunciar a palavra de Deus em meio a ameaças das lideranças religiosas judaicas e das autoridades políticas romanas que há não muito tempo haviam crucificado o seu mestre e Senhor, que Deus poderosamente ressuscitara. Segundo o teólogo John Stott, a plenitude do Espírito se manifesta tanto nos atos como nas palavras, tanto no serviço como no testemunho, tanto no amor pela família como na proclamação ao mundo. Segundo ele, os cristãos, cheios do Espírito Santo, adotaram uma atitude radical em relação às posses materiais que levaram a uma outra ação de natureza sacrificial em forma de bondade diante de uma necessidade real. Não por acaso, escrevendo na carta
escrevendo a carta aos Gálatas, Paulo coloca a bondade como uma das manifestações do fruto do Espírito. Ele diz ali no capítulo 5, verso 22, que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade e bondade. Essa igreja fica cheia do Espírito e proclama a palavra. Fica cheia do Espírito e distribui as suas posses materiais para aqueles que tinham necessidades emergenciais, que estavam inclusive correndo risco alimentar. Então Paulo diz que essa bondade é fruto do Espírito, e é somente quando nós estamos cheios do Espírito Santo que o fruto da bondade vai se manifestar. Lamentavelmente, muitas pessoas têm entendido que enchimento do Espírito Santo tem a ver com histeria emocional, com manifestações místicas, com gritaria litúrgica, com uma série de outros fatores que, na verdade, biblicamente, nós não vamos encontrar um fundamento para isso. Quando a gente explora essa metáfora que Paulo usa na carta aos Gálatas, dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, a gente deveria pensar no texto todo a partir dessa chamada para uma interpretação simbólica, né? Uma regra hermenêutica é que a gente deve interpretar o texto literalmente, a não ser que o próprio texto nos convide para interpretar figuradamente, né? E é claro que aqui tem uma figura, né, do campo da agricultura, uma figura de terminologia agrícola, e a boa hermenêutica vai dizer, esse texto precisa explorar essa figura para ser elucidado. E Paulo então diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, a paz, a bondade. O que isso significa? Se o Espírito Santo não é árvore, então vamos explorar a metáfora da árvore que frutifica. E quando é que uma árvore dá fruto? Então, quando ela, depois de um tempo, coletando o material do solo com as suas raízes, produz uma substância chamada seiva. E quando a seiva enche o caule, e a seiva enche os ramos, aí a árvore floresce e logo frutifica. É o que está acontecendo agora com as nossas mangueiras, né? Quem tiver mangueira em casa, tiver vizinho que tem mangueira, onde a gente esteve lá na casa do irmão Soste, na reunião de oração dos homens, tinha uma mangueira lá carregada, florida e já com muita manga. Lá no estacionamento do meu trabalho tem 2 mangueiras lá que estão carregadas também, estão cheias de seiva. Qual é o resultado? É fruto. Mangueira cheia de seiva dá muita manga. Cajueiro cheio de seiva dá muito caju. O que é que Paulo está dizendo aqui? Qual é a evidência de que eu estou cheio do Espírito Santo? Qual é a evidência de que a igreja está cheia do Espírito Santo? Ele diz, quando nós estivermos cheios da seiva do Espírito, o resultado vai ser amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é evidência de estar cheio do Espírito. Aqui em Atos 4:31, a igreja em oração experimenta um novo enchimento do Espírito, prega a palavra de Deus com coragem, com intrepidez e se derrama em manifestações de bondade em favor das pessoas mais necessitadas. Comentando esse texto de Gálatas, o teólogo William Hendricks, ele diz que bondade pode ser entendida como sendo excelência moral e espiritual em todos os aspectos, criada pelo Espírito Santo. No presente contexto, visto que é mencionada depois de benignidade, se refere especialmente à generosidade de coração e de ação. É como se benignidade, no entendimento aqui do pastor William Hendricks, fosse uma disposição para fazer o bem. Uma pessoa benigna, uma pessoa que tem uma disposição interior para praticar o bem. E a bondade seria o passo seguinte, é quando essa benignidade, essa disposição interior de fazer o bem, encontra uma oportunidade na vida de uma pessoa necessitada, e então ela se exterioriza em forma de um ato que nós chamamos de bondade. Bondade, portanto, é a benignidade levada a efeito. Bondade, portanto, é o amor na prática. Bondade, portanto, é essa virtude espiritual da benignidade exteriorizada na vida de uma pessoa com necessidades,
por meio de um ato concreto. Bondade é o amor manifesto na concreção da vida das pessoas que necessitam de ajuda. Esse texto, portanto, meus amados irmãos, não traz aqui nenhuma vez a palavra bondade. No entanto, eu não me sinto nem um pouco incoerente do ponto de vista homilético em dar o título a esse sermão, bondade como expressão da espiritualidade, porque a verdadeira espiritualidade cristã vai se manifestar sempre em forma de bondade. E eu queria chamar a sua atenção para uma perguntinha homilética, olhando para esse texto aqui de Atos 2, 32 a 37, em que contexto, a bondade se manifestou, essa espiritualidade se manifestou em forma de bondade aqui na vida da igreja primitiva. E nós que estamos vivendo agora no Brasil de 2021, com 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, como é que a nossa espiritualidade pode se manifestar? Como é que a igreja de Cristo pode manifestar a sua espiritualidade no contexto de pobreza, de mais de 14 milhões de desempregados, num contexto aí, inclusive, de privatização de órgãos públicos com 91 mil, não é isso, irmão Lucimar? 91 mil trabalhadores que podem ser demitidos em 18 meses depois que for privatizados para um monopólio de 5 anos de um capitalista selvagem. Aí, como é que nós podemos manifestar a nossa espiritualidade nesse contexto? E eu queria chamar a sua atenção para algumas questões. Essa bondade, que é uma manifestação da espiritualidade, ela se manifestou em um contexto de fé em Jesus e em sua palavra. Olha aí o verso 32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. O que o autor está colocando aqui como contexto da manifestação da bondade como fruto da verdadeira espiritualidade cristã? É que ela vai acontecer somente num contexto em que a fé em Jesus Cristo estiver ocorrendo. Jesus Cristo, meus amados irmãos, é o amor manifesto concretamente na cruz do Calvário. É o amor de Deus que saiu do âmbito das palavras amoráveis do profeta Jeremias, que lindamente nos disse em forma de poesia: com amor eterno eu te amei e com amorável benignidade eu te atraí. Aí Paulo recebe essas palavras e ele que viveu depois do sacrifício de Jesus diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Não ficaram apenas nas belas palavras do profeta Jeremias, mas Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5:8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja-se, meus amados irmãos, que quando eu me conecto a Jesus Cristo pela fé, sendo Ele a plena expressão da bondade de Deus a nosso favor, para a nossa salvação, nós que somos pecadores e merecedores dessa bondade, não há outro resultado que se possa esperar de nossa parte em um contexto de pobreza e de necessidade, se não nos derramarmos a exemplo do nosso Mestre em atos realmente de bondade para com os necessitados. Jesus, sempre cercado de multidões, nos narram os evangelhos que, em 2 ocasiões, as multidões peregrinas estavam cansadas e estavam famintas. E um dos discípulos chega para Jesus: Senhor, despede as multidões para que elas possam ir às cidades vizinhas e possam comprar o que comer, porque estão cansadas e famintas. O que Jesus responde para eles? Ele disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. O colégio apostólico tinha uma tesouraria, que lamentavelmente foi entregue a Judas, e que João registra que ele metia a mão na tesouraria da igreja. Mas o que Jesus está dizendo é: se tiver recurso na tesouraria do colégio apostólico, comprem comida e alimentem a multidão.
Mas nem havia onde comprar tanta comida, nem havia recurso material para tanta gente. Então Jesus faz a multidão se assentar e opera o milagre da multiplicação dos pães, o famoso milagre da multiplicação dos pães. Ele que vinha dando pão para a alma, se enternece de compaixão pela multidão faminta e também alimenta o seu corpo. Quando nós cremos em Jesus Cristo e o seguimos até o lugar do serviço, meus amados irmãos, a nossa fé deve se evidenciar também em atos de bondade. A igreja evangélica brasileira está sendo chamada agora, nesse contexto de pobreza, a não lutar para ocupar uma cadeira em Brasília, mas um espaço nas favelas deste país, onde ela possa manifestar o amor de Deus de forma concreta, na pregação de amor, autenticada por obras de amor, na forma de pão na mesa do faminto, na forma de pão na mesa. Esse é o desafio que estava posto na igreja primitiva, está posto para nós aqui. Essa bondade, como evidência da verdadeira espiritualidade, se manifesta ainda em um contexto de unidade fraternal. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ora, meus amados irmãos, até um ateu, como Karl Marx, entendia a importância da união, da unidade. Que era um coração e alma, uma igreja que estava unida, que estava unificada pela sua fé em Jesus, unificada pelo enchimento do Espírito Santo, unificada pela palavra de Deus, unificada pelo sacramento do batismo e da Santa Ceia, unificada em todos os aspectos de sua espiritualidade. Quando Karl Marx diz no manifesto do Partido Comunista, proletários de todos os povos, é dita, Daniel, proletários de todos os povos, univos. Ele que não acredita em Deus, acreditava no poder da união. A igreja estava reunida, eles traziam os bens e depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos socorriam os necessitados. Porque talvez eu ou você sozinhos, a gente não possa fazer muita coisa por muita gente, mas se a gente juntar o pouco de cada um aqui presente, a gente pode fazer muita coisa para sinalizar o amor de Deus para muita gente. Então, essa manifestação espiritual em forma de bondade se deu nesse contexto de unidade, de força somatória da bondade dos irmãos de maneira concreta. E assim, as viuvinhas de Jerusalém, recém-convertidas, podiam ser socorridas. E assim, as pessoas em situação de risco alimentar poderiam ser socorridas. Coisa que nenhum deles poderia fazer sozinho, mas quando eles juntaram os seus corações, juntaram as suas almas, se uniram pela fé no mesmo Deus que se apresenta como diácono da humanidade, eles então puderam ajudar muita gente. O texto diz que nenhum necessitado havia entre eles. Nós estamos no capítulo 4, quando chega no capítulo 6, surge o problema das viúvas, que precisavam diariamente receber comida, ou então poderiam até morrer de inanição. Porque a pobreza é um círculo vicioso nas sociedades humanas desde que o mundo é mundo. Mas Deuteronômio deixa isso extremamente claro. E é nesse contexto aqui, de pessoas necessitadas, que a igreja, primeiro movida por sua fé, e depois unida e irmanada nessa fé em Jesus Cristo, movida pelo Espírito Santo, une os seus recursos e socorre os necessitados. Então é num contexto de fé em Jesus, é num contexto de fé na palavra de Jesus, é num contexto de obediência à palavra de Cristo, é num contexto de seguimento do exemplo de Cristo, mas é também num contexto de unidade, de união fraternal, de congraçamento, de confraternização, de congregação, de ajuntamento espiritual para fazer uma missão especial, pregar o Evangelho, levar pão para a alma e levar pão para o corpo dos necessitados. Aprendemos aqui também, irmãos, que a bondade como expressão da verdadeira espiritualidade se manifestou em um contexto, pode passar, Raniel, de desapego material. Pode passar mais um. Um contexto de desapego material. Diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam, tudo, porém, lhes era comum. Sem desapego material, irmãos, não há generosidade radical. Esses irmãos radicalizaram a sua fé em Jesus por meio de uma atitude radical para com as possessões materiais. Venderam casas, venderam terrenos e depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos, não para construir um templo suntuoso, e olha que a igreja nem templo tinha, não para um empreendimento institucional qualquer, mas para o maior capital abaixo de Deus que nós temos sobre a terra, que é o próprio capital humano. É em nome desse valor que todos os outros valores são rendidos aos pés de Jesus. A igreja que estava cheia de capital espiritual, que são os valores do reino de Deus, coloca o capital financeiro no seu devido lugar, vendem propriedades e bens e entregam aos apóstolos para socorrer os necessitados. Ninguém pode, meus amados irmãos, ao mesmo tempo estar apegado a Deus e estar apegado ao dinheiro. Ninguém pode, ao mesmo tempo, estar apegado ao Pai Celestial e estar apegado a Mamon, o Deus do capital, de maneira alguma. Jesus deixou isso muito claro em Mateus capítulo 6, quando ele diz, no verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar-se de um e desagradar o outro, ou fará o inverso. Nosso coração é uma fábrica de Deus, e o dinheiro se constitui rapidamente, as possessões materiais se constituem rapidamente em um ídolo na nossa vida. Jesus não proibiu fazer provisão para o futuro. Jesus não proibiu ninguém buscar a qualidade de vida da sua família. O que ele proibiu foi colocar o coração nessas coisas, de tal maneira que quando nós virmos o pobre e o necessitado, nós fechemos o coração, fechemos o bolso, fechemos a despensa e o deixemos morrer à míngua, sem que nós, que somos pregadores do amor de Deus, manifestemos esse amor de forma concreta na vida daquelas pessoas necessitadas. A igreja, portanto, cristã do primeiro século manifesta uma generosidade radical, porque ela tivera antes uma atitude radical para com as posses materiais. Meu quinhão é Deus, essa é a minha riqueza, Ele é o meu tesouro, tudo mais é de inferior valor e está à disposição de Deus para ser consagrado a Ele, para ser usado de acordo com a vontade dEle. É tão lamentável, irmãos, que quando se fala em possessões materiais na igreja, só se fale em dízimo. Dízimo não é o único princípio bíblico, é o princípio que a Bíblia menos fala sobre dinheiro. A Bíblia fala do princípio do contentamento, a Bíblia fala do princípio da não acumulação, a Bíblia fala do princípio de não se apegar ao dinheiro, a Bíblia fala do princípio do dízimo, do princípio das ofertas, a Bíblia fala do princípio da generosidade. Dificilmente alguém vai a um culto. Vamos fazer aqui o culto dos empresários, o tema, generosidade para com os necessitados. É difícil. Vai ter mais cadeiras sobrando do que o que tem hoje. Converter o coração de quem não tem, o coração de quem tem a causa de quem não tem, é uma obra que só o Espírito Santo realiza, irmãos. Quando o pecador, pobre ou rico, se conecta a Deus pela fé e é batizado com o Espírito Santo e leva a sério o seu compromisso com Deus, o coração dele se converte a Deus, mas também se converte ao outro. O profeta Malaquias, o mesmo que fala do princípio do dízimo, falando do precursor do Messias, ele diz que quando ele vier, converterá o coração dos pais aos filhos. É um dos tipos de conversão horizontal. Aquele que se converteu verticalmente a Deus, se converte também ao seu irmão e compartilha em suas necessidades e pratica para com ele, no momento de vulnerabilidade material,
a virtude da bondade. Apegado, portanto, com o dinheiro como Deus em nosso coração, sofremos desse tipo de ranceníase social, que nos impede de nos chocarmos com imagens como essa, que nos impede de pasmarmos diante da dor, da miséria e do sofrimento alheio. Em um contexto, essa espiritualidade verdadeira, cristã, se manifestou em forma de bondade também, em um contexto de empoderamento e testemunhos espirituais. Diz o verso 33 que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Uma grande acusação para quem prega que nós façamos a ação social, que nós coloquemos a ação social para socorrer os vulneráveis da sociedade como parte fundamental da missão da igreja, é que nós estamos querendo fazer de Jesus Cristo um revolucionário social, retirando dele a sua dimensão mística de Filho de Deus e de Salvador da humanidade. A igreja, então, se tornaria apenas uma ONG, né, para socorrer os pobres. O outro extremo disso é achar que a igreja é um foguete, né, caça-fantasma, onde a gente está cooptando almas, né, para poder, abduzindo almas para poder levar para um céu etéreo, né, ainda que algumas dessas morram de fome no caminho. Enquanto o céu não vem, meus irmãos, vem muito pacote econômico aí. Enquanto o céu não chega, vai ter muita crise financeira, vai ter muita inflação, vai ter muito desemprego. Enquanto o céu não chega, aqueles que têm esperança celestial em seu coração têm que fazer algo por quem está nessa caminhada, nessa jornada terrena aqui. Socorrer os pobres não é abandonar a pregação do Evangelho. Ser comprometido com a pregação do Evangelho não implica em abandonar os pobres. As duas coisas podem ser feitas conjuntamente, como Jesus Cristo fazia em seu ministério integral. Libertava a alma, perdoava pecados, declarava salvação, mas curava as enfermidades do corpo, as enfermidades da psique patologizada, e alimentava os corpos desnutridos, debilitados e famintos. De manhã eu falei da crise que João Batista teve na prisão. Foi preso a mando de Herodes, chegou a ser decapitado aos 32 anos de idade, bem jovem. Ele mandou um discípulo dele perguntar para Jesus: é você mesmo aquele que havia de vir, ou eu tenho que esperar outro? Lucas capítulo 4, Jesus vai responder. Vai lá e diz a João: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. E pobres aqui, não apenas no sentido espiritual, de pobres de espírito, né? A palavra grega utilizada aqui para pobres é ptokos, é uma palavra que tem o significado de uma pessoa tão pobre que não tem como se sustentar sem a ajuda alheia. A pregação do Evangelho é para todas as pessoas, independente da cor da sua pele, independente da sua situação socioeconômica, da sua condição intelectual, independente de quaisquer elementos distintivos, caracterizadores, diferenciais. Mas Jesus coloca como sinal de sua messianidade para João Batista o fato de que ele estava indo prioritariamente naquele momento aos pobres da Palestina e anunciando a eles o reino de Deus. Aqueles que foram excluídos pelo poder religioso judaico, aqueles que foram excluídos pelo poder político e econômico romano, tinham prioridade agora na pregação do reino de Deus.
Jesus Cristo, portanto, anunciava o reino de Deus com a sua pregação e sinalizava o reino de Deus por meio de sinais, prodígios, mas também por gestos de bondade na vida daqueles que estavam ali necessitados. Então, fazer ação social não é abrir mão da evangelização. Socorrer o pobre em suas necessidades, dar pão para o faminto, socorrer os doentes do corpo e da mente, não significa abdicar de pregar o evangelho pleno de nosso Senhor Jesus Cristo, não em absoluto. Mas se realmente essa palavra que estamos pregando está entranhada em nossa alma, não é possível ver alguém padecendo necessidade e não fazer nada. Eu lembro-me, alguns anos atrás, 2008 ou 2009, teve uma chuvarada boa aqui em Itapepoca, o Poço Verde sangrou, a gente foi pescar piaba lá no Poço Verde, pescamos 250 gramas de piaba, não foi, Auricélio? 250 gramas de piaba, uns 20 homens para 250 gramas de piaba. Pensa que a gente voltou desanimado? Quando foi de noite, a gente foi lá para a casa do irmão Denis. O Denis fez uma panela de baião, fez uma farofa de piaba assada. Era mais farinha do que piaba, né? E a gente comeu gostosamente. Foi um dia de festa para a gente. Mas sabe o que aconteceu também naquele período da chuva? Algumas famílias perderam a casa aqui no Mourão. E a gente, Ministério de Ação Social da igreja, já tinha angariado vários materiais, vários fundos para construirmos a congregação do Croatá. E alguém do Ministério da Ação Social propôs que nós direcionássemos aqueles recursos. Não foi eu, não foram os presbíteros da igreja, foram irmãos, não foi o conselho, não partiu da gente. Eu fiquei muito feliz até por isso. Partiu da própria igreja, da própria sensibilidade espiritual dos irmãos, construir a casa para uma família carente, lá no Mourão, que ficava bem próximo à nossa congregação. E a gente adiou o projeto do Croatá, do templo, e fomos lá para o Mourão, um casal de idosos, de mais de 70 anos, com a casa para cair na cabeça. A casa do vizinho já tinha caído, a gente chegou lá, já tinha ido embora, a família já tinha socorrido. Mas esse estava lá, com a parede rachada, banheiro fora de casa, a uns 10 metros, para um casal de idoso, num período chuvoso. Imagine aí, que sacrifício, que dificuldade. E eu fiquei tão feliz, essas imagens estão na minha cabeça, eu tenho algumas fotos nos meus arquivos, presbíteros da igreja, diáconos, empresários aqui da igreja, as pessoas mais simples, seminaristas da igreja, pastor, todo mundo lá com a mão na massa, com colher de pedreiro. Quem não sabia pegar na colher de pedreiro, pegava no tijolo, pegava na massa, pegava no cimento, pegava na areia. E nós só ficamos contentes quando a casa estava levantada, quando aquela família estava dentro. Tivemos a ajuda de vários outros irmãos de outras comunidades que se juntaram a nós nesse ato de solidariedade. Eu fico pensando, como poderíamos continuar pregando o amor de Deus lá no Mourão, se nós, vendo aquela situação, nada fizéssemos em prol daquela família. Ano anterior, 2006, 2007, Deus tocou no coração de alguns irmãos aqui na igreja, vendo que a juventude terminava o ensino médio na escola pública e não estava preparado nem para a universidade, nem para o vestibular, nem para o mercado de trabalho. E nasceu aqui um projeto chamado Sonhos Possíveis, que era um projeto de inclusão universitária, onde todo sábado, de 8 da manhã até às 18 da noite, né, professor André, a gente estava aqui com 12 professores voluntários, dando aula para muitos jovens que, a partir dessas aulas, acessaram a universidade e puderam realmente conquistar o seu espaço na vida acadêmica e futuramente garantir qualidade de vida para a sua família. Como nós podemos pregar o evangelho verdadeiro de Jesus, dizer que estamos vivendo de acordo com esse evangelho, encarnar esse evangelho em vários outros aspectos morais, mas na questão ética superlativa de socorrer o pobre e o necessitado, a gente negar Jesus, a gente negar a nossa fé, a gente negar o nosso discipulado e o seguimento de Cristo. Então, a manifestação espiritual da bondade acontece nesse contexto de
empoderamento espiritual e de testemunho do Cristo ressurreto, do anúncio do Evangelho do Salvador. Por fim, irmãos, a espiritualidade verdadeiramente cristã se manifesta em um contexto de necessidades materiais. É isso que a gente vem colocando aqui. Olha o verso 34, até o último, ele diz: nenhum necessitado havia entre eles. Não porque não haviam necessitado, está falando dentro da comunidade cristã não havia mais, por quê? Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía. Qual era o critério da distribuição? A qualquer uma medida que alguém tinha necessidades. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou filho de consolação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Espiritualidade cristã de bondade se manifesta nesse contexto de necessidade. Aqui se fala de necessidade duas vezes. Primeiro dizendo que nenhum necessitado havia, depois explicando que não havia nenhum necessitado, porque os que eram possuidores de bens converteram o coração à causa dos despossuídos e socorreram eles, entregando aos apóstolos que administravam e distribuíam conforme alguém tinha necessidade. E Lucas faz questão de registrar aqui um irmão chamado Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Lá em Atos 11 diz que era um homem piedoso, cheio de temor e fé, um homem de Deus. Essa é a música do Guilherme Kerr, Barnabé, o nome da música. E esse Barnabé, meus amados irmãos, está aqui como arquétipo da verdadeira espiritualidade diaconal cristã, ao nos desafiar, olharmos para esses 27 milhões de miseráveis que estão por aí na fila dos ossos para comprar ou para ganhar, para que nós, como servos de Deus, empoderados pelo Espírito de Deus, instruídos pela palavra de Deus, sejamos os novos Barnabés, não na Jerusalém do século I, mas no Brasil do século XXI, com tantas pessoas necessitadas de pão para a alma e de pão para o corpo. Eu quero concluir. Então, como lemos no verso 33, os cristãos receberam abundante graça. O que eles fizeram? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Receberam abundante graças porque eram pecadores abundantes, como eu, como você. A graça de Deus superabundou em nossa vida, nos trazendo perdão, justificação, salvação. O que nós vamos fazer com a graça superabundante de Deus? Vamos fazer o transbordo dessa graça em forma de bondade na vida das pessoas necessitadas. Esse é o desafio dessa noite, desafio espiritual que eu quero que você leve para casa e fique pensando nisso. Vamos reunir o Ministério de Ação Social, vamos reunir a Junta Diaconal, que hoje ganhou 6 novos diáconos, né? A gente vai ter uma festa aqui, passando esse domingo no outro, para ordenar os irmãos e investir os que já eram oficiais. Vamos nos juntar, vamos fazer algo, meu povo. Vamos novamente sinalizar o amor de Deus nessa cidade de forma concreta. Você está disposto ou disposta a deixar-se encher pelo Espírito Santo de tal maneira que o seu fruto, que é o fruto do amor, se manifeste na sua vida em forma de bondade? Porque crente cheio do Espírito Santo é crente que pratica bondade. Amém, meus irmãos? Crente cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não faz só zoada não. Seu Chico diz que um caminhão cheio de lata vazia faz uma zoada medonha, mas se estiver cheio de lata, cheia de óleo, passa silenciosamente, a gente nem escuta, né? Então, às vezes, muito barulho é sinal de vazio, mas se estivermos cheios de Deus, estivermos com o óleo do Espírito, azeitando a nossa alma, ninguém vai ver gente pobre, gente passando necessidade e ficar de braços cruzados sem fazer nada. Então, a pergunta é essa: você está disposto a deixar Deus encher o seu coração com a presença do Espírito dele para manifestar isso em forma de bondade?
Encerrou é isso, muito obrigado, que Deus abençoe. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito do Senhor diz à igreja do Senhor. Vamos sair de nós mesmos, né? Ser entusiasmado é ser cheio de Deus. Então vamos nos entusiasmar e vamos servir as pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento. É o desafio espiritual que eu faço aos irmãos no contexto da nossa missão de evangelização aqui em Itapipoca. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Queria dar um minuto para você que ouviu essa palavra. Queria que você pensasse se você está disposto a ser o novo Barnabé de Deus aqui nessa cidade. Eu digo que Deus está precisando de outros Barnabés, irmãos. E a nossa resposta tem que ser: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser o novo filho da consolação, o instrumento da tua consolação na vida de quem está sofrendo. O que você tem feito do tempo que Deus tem te dado? O que você tem feito dos recursos que Deus tem te dado, dos recursos materiais? O que você tem feito dos conhecimentos que Deus tem te dado? O que você está fazendo com todas as bênçãos da superabundante graça de Deus, bênçãos de natureza espiritual e de natureza temporal? O que você tem feito? E você tem a oportunidade de colocar tudo agora no altar do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um instrumento da tua providência na vida das pessoas carentes dessa cidade, onde eu moro, onde eu me congrego, onde eu crio os meus filhos, onde eu vivo com a minha família. Queria que você desse uma resposta para Deus nesse momento. Ó Pai bondoso e amado, em nome de teu Filho Jesus, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado pelo exemplo que o Senhor inspirou o evangelista Lucas a colocar aqui na Escritura. E como diz o teu servo Paulo, tudo quanto está escrito para nosso exemplo está escrito, que nós possamos, ó Deus, revestir-nos da verdadeira espiritualidade cristã que se manifesta em forma de bondade. Possamos consagrar nossa vida ao Senhor, tudo que temos e somos, colocar no teu altar o nosso ser e aquilo que colocamos na categoria de ter, de possessões materiais. Colocar tudo, Senhor, no teu altar e dizer: Senhor, usa para a tua glória, usa para sinalizar o teu reino, usa para sinalizar o teu amor. Converte, Senhor, o coração da tua igreja, o coração daqueles que possuem algo, ao coração daqueles que nada possuem. A oração que te fazemos é: nos enche do teu Espírito Santo e manifesta o seu fruto, Senhor, de amor em nossa vida, que se ramifica em forma de bondade, Senhor, de atos concretos, de socorro emergencial na vida dos necessitados. Nós te oramos assim e pedimos a tua bênção em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos nesse instante, irmãos, servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Eu sempre digo que nossos visitantes não devem em nenhum momento se sentir constrangidos a participar desse momento. Às vezes eu esqueço de dizer que isso aqui é uma disciplina espiritual de desapego material. Quando eu coloco algo no gasofilácio, não é pelo valor, não importa quanto é uma forma de eu dizer para Deus: Senhor, estou consagrando a Ti tudo que tenho e sou. Esse pequeno valor que eu estou colocando aqui é só o sinal da entrega maior da minha vida. É o sinal de que o Senhor pode dispor do resto para socorrer um pobre necessitado, para sinalizar o teu amor para outros. Um dos elementos que não é ensinado, né, sobre o dízimo é que o dízimo é uma disciplina espiritual de desapego material. É uma forma de culto, é uma forma de obediência, é uma forma de fidelidade, mas é uma forma de desapego material, de tal maneira que quando nós que já estamos desapegados pelo exercício contínuo dessa prática, encontremos o necessitado, nós encontrarmos ele, nós não vamos ter nenhuma dúvida sobre o que fazer e nenhum apego para se desprender e socorrer. Então que Deus abençoe, que a gente faça isso também como disciplina espiritual de desapego material, consagrando tudo ao Senhor, tudo que temos e somos. Eis-me aqui,
Quando sou fraco, sei que tu és forte. Com poder, reveste-me. Estende tua mão para curar. Estende tua mão aos presos libertar. Oh, dai-me tua compaixão pra levar tua cura aos quebrantados. Que eu seja ousado, levarei a tua vida, sim, irei em nome de Jesus. Levarei a tua vida, sim, irei em nome de Jesus. Levarei a tua vida, sim, irei em nome de Jesus. Ó Senhor, tudo o que temos e somos, depositamos no Teu altar e pedimos que o Senhor graciosamente receba de nossas mãos essas doações. E digo, Senhor, graciosamente, porque nós não somos dignos nem mesmo de, com essas mãos pecadoras, colocar qualquer coisa diante do Teu altar. Mas o Senhor, por Sua graça, nos acolhe, nos recebe e aceita nossas oferendas. Oferecemos a Ti não só essas doações materiais, mas tudo que temos, tudo que somos, todo o nosso tempo, talentos e tesouros está agora no Teu altar, Senhor, para usar para a Tua glória e para os propósitos do Teu reino, em nome de Jesus Cristo. Nos dá, Senhor, uma noite de sono reparador e nos leva em paz aos nossos lares, ó Pai querido, guardando-nos e livrando de todo o mal, nos dando uma semana abençoadíssima na Tua presença, a oração que eu te faço em nome de Jesus. Recebei a bênção, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. A igreja do Senhor diz amém, graças a Deus.